obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia a todos que nos ouvem. Queria agradecer a oportunidade para falar de segurança e com um toque mais de conhecimento, não só sobre fatos criminosos, mas o que envolve, o que gera a sensação de segurança e a segurança que a gente procura. Então, o que eu posso dizer é que nessa minha jornada, 17 anos como policial, busquei o conhecimento para responder problemas que a gente acaba se deparando na atividade policial. Com certa naturalidade, a gente tem que vencer as objeções. E muitas vezes vencer essas objeções tem a ver com esse raciocínio que a gente tem sobre eu não me envolvo com a segurança e a gente acaba delegando, seja para os órgãos de segurança pública ou seja para a segurança privada. Mas delegando seria terceirizando. Terceirizando essa segurança. E aí eu tinha algumas demandas que eu dizia que não era questão da delegacia. Por melhor que tenha sido o nosso trabalho enquanto policiais ou enquanto instituição, a gente não alcançava o que a população muitas vezes vê como segurança. O êxito para ela não é o mesmo êxito processual. A gente pode condenar esse autor, mas e o bem que ela perdeu? Muitas vezes falando da questão do patrimônio. Sim. Quando chegou a questão, principalmente a partir de 2023, que é os ataques em escolas, eu falei, pô, não dá para resolver isso como a gente tem resolvido ou tentado resolver furto e roubo. Então a gente viu primeiro a migração do vigilante e uma ideia de portas detectoras de metais. Esse é um assunto que particularmente você se jogou de corpo e alma, né? Você eu digo que é uma bandeira, é uma bandeira que eu hoje tenho um canal no YouTube, que eu reuni bons profissionais, porque se cria comunidades para se falar sobre determinados temas da segurança. E esse é um tema que vale levantar a bandeira e, pô, vamos tentar olhar de forma mais técnica. E é isso que a gente vem passar hoje aqui também, essa visão mais técnica. O que é o ataque? Basicamente, o indivíduo entra à escola sem um fim específico, sem um alvo específico, mas o objetivo dele é matar o maior número de pessoas. Por que ele escolhe a escola? Porque se torna um alvo fácil. Há pouco tempo atrás, se falar de segurança em escola, a gente ia ser chamado de louco, porque lá é um ambiente de socializar, de dar a primeira entrada dessas crianças ao mundo. Sim. Só que a gente viu mudar já isso, muito de 2023 para cá, essa visão muda no sentido, a escola precisa ter essa gaveta da segurança e começar a colocar conhecimento. E comprometimento. Algo que eu posso dizer nessa evolução do estudo é o comprometimento com a segurança gera a sensação de segurança que a gente busca. Comprometimento aqui, a gente vai falar dos professores, eu não quero que ele atue como segurança, mas ele tem percepções e a capacidade de colher uma informação, que a gente chama de tratar os pequenos sinais de desvio comportamental, e isso gera um alerta. Mas a gente sabe que existe uma linha média, existem desvios emocionais que não são tratados pela família, que não são tratados pela escola e que essa criança, numa busca, ou adolescente, por pertencimento, ela vai para a internet. E lá ela é cooptada pelo mal. Isso se dá não mais naquela dark web que a gente estava acostumado. Muitas vezes isso já se dá em plataformas de jogos. Uhum. E se você fizer, eu só falo assim, dá um Google, você vai ver o quanto isso já impacta. E o quanto é o canal de entrada essas plataformas. Aonde, através, por exemplo, da plataforma Discord, se começa um joguinho e lá no meio desse jogo existe a radicalização. Essa radicalização é muito bem tratada pelo Ministério Público do Sul, aonde o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez um guia da radicalização dos adolescentes na internet. Isso vai estar disponível, é um PDF que você pode baixar enquanto pai ou professor ali, Sim. E vai entender um pouco mais desse ambiente da radicalização. Essa criança se radicalizou, cooptada pelo mal, ela vai voltar. E aí sim, ela tinha aquele início lá que era talvez o bullying que ela sofreu na escola. E aí ela volta com essa intenção, vamos dizer assim, aliciada pela internet para fazer o mal. Essa é uma criança que sempre buscou a atenção dos pais, dos tios, dos familiares, dos amigos e da sociedade e não teve. Isso. Então é a questão do pertencimento. Como eu comentei antes, Ela tem um vazio dentro dela e ela vai buscar na internet esse preenchimento, esse pertencimento. Pertencimento, isso. Então essa é a base. Então quando a gente comenta sobre qual é a melhor estratégia, os comitês multidisciplinares, porque não é só uma questão policial, não é só da segurança, eu vou falar do vigilante. Porque mais que a gente colocou o vigilante lá, a gente deu atenção porque ele está vendo, o que ele está reportando de informações, como a gente valida a informação que o vigilante produz? Como a gente valida a informação que o professor produz? Ou que o pai, de noite, o filho dele procura ele como, meu colega postou isso aqui. Está errado. Tem as características erradas. Ele vai reportar isso para quem? Aí a importância também dos canais de denúncia. E aí já vi uma objeção no sentido, mas vai chegar muita informação. É melhor tratar muita informação do que tratar uma tragédia. Uhum. A gente, do meio da segurança, comenta muito isso. Quantas tragédias é preciso para que gere consciência? Porque hoje a gente está no que eu chamo de janela de oportunidade.
É porque o que se percebe, né, Ricardo? Acontece a tragédia. No dia seguinte é aquela mobilização. Forças de segurança, políticos, vereadores pedindo mais segurança em escolas, pedindo aumento de efetivo. E aí a coisa vai diminuindo com o passar dos dias. Né? Então, vai diminuindo e vai meio que se normalizando o problema. Então, tem uma preocupação dessa comunidade que estuda a questão dos ataques em escolas, se nós perdermos a sensibilidade pelos ataques, como a gente já perdeu para o homicídio, para a violência que a gente vê todo dia, para o tráfico, a gente já perdeu para a corrupção, a gente acabou aceitando isso enquanto brasileiro. Se a gente aceitar os ataques em escolas, aí não tem mais o que fazer. Quando tem essa mobilização ao redor do tema, é positivo. Só que a gente não pode esperar uma resposta imediata, porque não é um tema que se resolve de forma imediata. A gente tem que dedicar tempo e conhecimento. Aí eu insisto na questão de criar uma agenda para falar de segurança em escola, aonde com um comitê de estudo, primeiro vai ser o estudo. A gente não pode sair, vai mudar diretamente a lei. Não, começa com um comitê de estudo para entender o problema, para entender a participação de cada ente, sejam os setores envolvidos e as próprias pessoas amadurecerem, por exemplo, a questão da denúncia. A gente tem no Brasil uma certa resistência em falar sobre segurança. Lembra da história, eu não meto a colher em alguns problemas? E se a gente não quebrar essa cultura, a gente não vai ter êxito em conseguir trazer esses sinais pequenos para serem tratados no que a gente chama de caminho da violência. A criança, ela fixa por um tema violento, ela começa a planejar e fazer pesquisas online, e ela comunica isso, a intenção dela. Normalmente, já se tem estudos para isso, 80% dos casos são reportados, exteriorizados pela criança, seja para um aluno, um colega dela, ou, em outros casos, para a comunidade como um todo. É o exemplo que eu citei numa outra entrevista de Caxias do Sul. Eles avisaram e postaram que iam fazer. Então, essa questão de levar como brincadeira não é mais, gente. E aí é a nossa oportunidade de intervenção. Pegou a informação, faço o que com a informação? Aí a questão emocional é envolvida. Porque quando a gente falar em criança e adolescente, existe o fator emocional que deve ser tratado. E não é eu, policial, que vou tratar, não é o professor que vai tratar. Mas o professor pegou a informação, passou para o comitê geriu essa informação, e aqui a importância dos pais, como eu comentei com vocês antes. Se o meu filho é vítima de bullying, eu quero a melhor análise. Se o meu filho é o autor de bullying, veja bem, é coisa de guri. Eu também sofri bullying na escola. Então esse padrão tem que mudar, porque o bullying que o Ricardo sofreu enquanto era aluno, não é o mesmo de hoje. E quando a gente muda essa chave, aí a gente começa a caminhar no sentido correto. Vai ter duas formas de neutralizar o problema. O acolhimento dessa criança ou uma intervenção policial, que precisa do judiciário. Porque sozinho a gente também não faz nada. Então, é esse coletivo que é capaz de prevenir, gerar prevenção. Eu tenho, nessa caminhada, a minha mudança de chave é essa. Eu fiz muito o fazer polícia. E agora eu busco, com todo o conhecimento que eu tenho, gerar prevenção. E não é fácil gerar prevenção. Por quê? Porque tem a ver com comportamentos. E situações simples de comportamentos que eu vi, tanto no furto quanto no roubo, que hoje eu vejo na questão da segurança em escolas. Tem que ter uma iniciativa de quem está no meio. Certo. Ô, Ricardo, o modus operandi nesses ataques é sempre o mesmo? Então, tem muito no Brasil essa questão do uso da faca, do uso de instrumento... Arma branca. Arma branca, ao contrário do americano. A gente fala em ataque muito para também tirar a visão do agressor, que esse é o padrão. O agressor, ele quer status, ele quer ser reconhecido. E quando a gente para de falar do agressor e fala do ataque, a gente fala do evento. O que é característico? Esse caminho da violência. Isso é talvez a principal forma de intervir, quando a gente vê as exteriorizações e valida ela, com essa análise mais profunda. E eu sempre falo, tem dois tipos de análise. Uma bem simples, que é feita no ambiente escolar ou na comunidade escolar, e uma análise mais completa, que é feita pelos órgãos de segurança. Mas qual é a característica? Como eu comentei, ele tem um objetivo, que é fazer mal, matar pessoas. Mas ele não tem um alvo específico. Então essa é a característica do ataque. Tem a questão das roupas, aí a gente quando estuda os 6 domínios, né? Porque é a linguagem não falada, não é o que ele fala somente, é o que ele não fala, mas que é possível ser retirado de informação do comportamento que ele vem apresentando, quando ele inicia essa radicalização. A questão das vestimentas, a questão de copiar outros ataques. Tem um livro muito bom, que o escritor é Igor Cavalcanti, onde ele fala sobre os eventos que ocorreram no Brasil e faz um estudo técnico desses eventos. E ali você tem essa informação,
o quanto de padrão existe entre os eventos no Brasil. Eu nem falo tanto do americano, porque também é outra objeção. Ah, isso é coisa lá de fora. Não é mais lá de fora. Tem estudos aqui que mostram, primeiro, essa questão dos nossos ataques. São Paulo evoluiu muito, quando a gente falou ali do ente público, a questão da legislação. A questão de como a gente vai se comprometer com o tema e trazer ele para dentro do debate das escolas. Então, São Paulo está na frente. Minas Gerais tem um projeto muito bom também, nesse sentido. Santa Catarina tem a questão do cyber da Polícia Civil, que é o canal para a gente denunciar. Tem também agora o movimento das câmeras. E câmera é importante? Sim, ela é importante. Todo o recurso de segurança é importante. O que não pode é a gente valorizar demais o eletrônico, a tecnologia, e esquecer do fator humano envolvido e dos processos e procedimentos. Por quê? Na segurança tem um tripé, que é pessoas, processos e tecnologias. Então tem que ter o equilíbrio disso. E quando muitas vezes eu vejo, e vi também, a questão de a segurança privada resolve com a tecnologia. A polícia resolve com a prisão. Só que a família ali, a gente perdeu uma pessoa. Eu falei na outra, é uma pessoa, não precisa mais. Para alguma família ser impactada, e 150 crianças foram impactadas também. E aí a gente fala do fator humano. Então, é esse o todo que eu acho que deve ser mudado, principalmente essa consciência e comprometimento individual. Com certeza. Como a gente percebe que tudo começa em casa, né? A formação deste elemento que vai organizar um ataque, que vai participar de um ataque, ela começa em casa. Então, qual é o recado que você transmite nesse momento para os pais que estão acompanhando aqui o microfone aberto? Então, o pai, observe seu filho na internet. Observe o comportamento. Existe a geração do quarto. O que é essa geração do quarto? A gente já se acostumou que uma criança conectada ao celular, ela pode estar no quarto e que isso vai ser mais seguro. Não é. Porque, até uma frase nova, seu filho não está no quarto. Ele está numa avenida ou numa praça cercado de pessoas ruins. E ele vai ter que saber selecionar. E sem o acompanhamento de um adulto, ele não é capaz de selecionar essa interação que ele vai ter no mundo online. Então, o controle parental é o mínimo que um pai, principalmente de crianças até 14 anos, se fala até 16, dependendo do estudo, mas na internet ele pode ter já ações mais maduras, esse pré-adolescente. Mas ficar muito ligado principalmente com aquele adolescente, eu vou tomar café no quarto, eu vou almoçar no quarto, eu vou jantar no quarto, né? Então, aquele adolescente que não tem saído do quarto. Né? É o isolamento. A geração do quarto também. É algo muito importante a gente entender um pouco mais e falar sobre isso, porque a gente naturalizou uma criança no quarto isolada. E isso é errado, porque começa ali, eu sempre cito duas coisas. Medo e vergonha. Isso para as crianças também. Não tenham medo de falar o que aconteceu na internet, ou o que você fez. Nem vergonha. Porque nós, adultos, já erramos demais também. Para ser adulto, a gente errou muito. Só que a criança erra hoje, talvez, com uma imagem que ela mandou, e ela tem medo de falar para os pais, porque não tem esse acolhimento, e vergonha da sociedade. Algo que já é natural. A partir do momento que a gente conseguir mostrar para essa criança que o que ela faz na internet não pode gerar medo e vergonha, e se ela fez, a gente vai acolher, já é um caminho para esse pai. Por quê? Muito se faz hoje no celular. Então evite o isolamento. A gente comenta, na nossa época o computador ficava na sala. Hoje ele fica no bolso e no quarto, pode ir para o banheiro. Tem algo que precisa ser chamado a atenção, a automutilação dessas crianças, que é o desafio online. Tem casos, é só dar uma olhada no Google, o desodorante, o aerosol, matou. Automutilação, tem uma matéria muito boa do Fantástico que fala sobre isso. Sobre o quanto uma criança conectada nessas plataformas de joguinhos pode ser radicalizada e ter que participar dos desafios por pertencimento. E aí é o caminho para a desgraça. Com certeza. Ricardo, nós queremos aqui te agradecer pela visita, pela importante entrevista nesta manhã. Certamente nós teríamos tema aqui para avançar às 10 horas da manhã, ao meio-dia, às 2 da tarde, né? Assunto para o dia inteiro. Mas vamos deixar alguns pontos de interrogação para você voltar em breve aqui com a gente no microfone aberto da Massa FM. Eu que agradeço. Você tem uma última mensagem. Evite a negação, pessoas. Todo mundo que está ouvindo nosso, evite a negação. Se comprometa. O mínimo do seu comprometimento hoje faz muita diferença lá na frente. Agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de poder falar de segurança. Forte abraço. Boa semana. Um abraço. Ricardo Cadaval, policial civil há 17 anos, o nosso entrevistado nesta quarta-feira aqui no microfone aberto da Massa FM.